tarde, amigos telespectadores da TV Mundo Maior. O programa novamente na TV, mais uma vez no ar, como é toda sexta-feira às 16 horas, que é a nossa janela, nossa programação de programas ao vivo, que é todo dia da semana, de segunda a sexta-feira, às 16 horas, tem um programa ao vivo. E de sexta-feira é o programa Novamente, em que nós temos aproveitado o espaço para trazer aqui para os nossos telespectadores um estudo diferenciado do Evangelho segundo o Espiritismo, levando em consideração que o programa Novamente é a psiquiatria à luz da doutrina espírita. E nós estamos fazendo uma abordagem do Evangelho segundo o Espiritismo no sentido de que ele nos ofereça instrumentos, instruções e instrutores para o nosso crescimento espiritual como uma maneira de promover a saúde mental. E lembrando que todo manual de instruções, dentro das suas omissões ou dos seus excessos, pode causar problemas. Então é a omissão ou o excesso que causam os transtornos mentais. A princípio não é um transtorno mental, a princípio é uma espécie de comportamento inadequado, que nós chamamos de insanidades. Porém, muitos de nós cometemos as insanidades achando que elas são sadias ou entendendo que, como todo mundo faz isso, então eu vou fazer também. E aí vem um critério estatístico muito interessante que as pessoas dizem, eu estou fazendo isso porque isso é normal, porque todo mundo faz. E realmente, e estatisticamente, normalidade apenas mede aquilo que mais acontece, mas a estatística não mede o que é certo, o que é errado, que é um conceito filosófico, ético e moral. E por isso o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos trazer uma maneira de eu poder rever velhos hábitos que nascem dos nossos pensamentos e que nascem dos nossos sentimentos, a fim de que, em consonância com os mandamentos de Deus, vamos dizer assim, nós possamos nos manter num caminho do bem, do belo e do verdadeiro, que vai promover a saúde mental, não só prevenir de insanidades que nos levam às doenças mentais. E por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque o Evangelho, o nome já diz, é a boa nova. Seria uma revelação divina, uma maneira pela qual Deus falou conosco ou nos deu um conhecimento em que nós podemos assim aplicar no dia a dia de nossas vidas e que se não fosse revelado, nós não saberíamos que isso existia. Ou seja, existem três maneiras de você obter um conhecimento. Ou é você estudando, pesquisando, descobrindo algo novo, ou é você estudando aquilo que já foi descoberto e você só está assimilando a nova informação, ou então esse saber é simplesmente revelado, nenhum homem estudou. E assim é também o Espiritismo, e os Espíritos sugeriram que nós estudássemos o Evangelho, ou seja, sugeriu o Kardec que ele reescrevesse o Evangelho segundo as regras de Pestalozzi, segundo um método psicopedagógico, e não segundo as regras da teologia, em que tem que se respeitar a hermenêutica, ou seja, vai falar da vida de Jesus, você tem que falar na ordem cronológica que esses fatos aconteceram. Não, a grande ideia dos Espíritos, que naquela época ninguém sabia nem que existiam os Espíritos, eles é que se apresentaram espontaneamente, por isso então é chamada de revelação dos Espíritos. E o Kardec só fez o trabalho de compilar os dados revelados pelos Espíritos e na hora de escrever o Evangelho, escreveu segundo a pedagogia pestalozziana, que é do simples para o complexo, do concreto para o abstrato. Daí então surgiu uma ideia de eu trabalhar esses 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo como um manual da vida e um manual do viver. Já estamos estudando os capítulos já, e hoje nós vamos estudar o 6º capítulo, que é o último capítulo da parte do Evangelho que eu chamei de fundamentação do pra quê da vida. Né? Por que você tem que ler por que você tem que viver assim? Ou para que você tem que ter vida? É a fundamentação, é o pra quê. Que muitas vezes, se você perguntar para as pessoas por que ela vive, ela vai falar, eu vivo porque o coração está batendo, eu vivo porque minha mãe me pariu, eu vivo porque eu ainda não morri. Tá, o porquê a biologia e as ciências explicam. O para quê é uma questão filosófica. E aí é que a gente pegou um manual filosófico, ou seja, que modelo seria bom para a gente poder tirar o melhor proveito da minha vida física e do meu viver na vida física para o meu crescimento espiritual e eterno, vamos dizer assim. Vamos fazer um pequeno resuminho
para a gente poder entender o capítulo 6, tá? Porque essa parte eu acho que acabei de falar, é os fundamentos, ela é fundamental, porque todo o resto do Evangelho do Segundo Espiritismo deixa de ter sentido se eu não entender os primeiros 6 capítulos. É a fundamentação. Então o primeiro capítulo ele fala, eu não vim destruir a lei. Por que ele não destrói a lei? Porque é a lei do amor e ela é indestrutível. Faça o que você quiser fazer, você não vai destruir a lei. Depois no capítulo 2 ele falou, meu reino não é deste mundo, ou seja, esta lei do amor não nasceu aqui no planeta Terra, vem lá do universo, Deus, o que você imaginar que seja, né? Por isso que meu reino não é deste mundo. Depois no capítulo 3, há do verbo haver muitas moradas na casa do Pai, ou seja, como essa lei de amor emana por todo o universo, aonde ele atinge, cada um capta esse amor do jeito que pode. Tanto do ponto de vista de globos, de planetas, de sistemas solares, como indivíduos, criaturas divinas. No planeta Terra, se existem 6 bilhões de pessoas, existem 6 bilhões de maneiras diferentes de captar esta lei de amor. Por isso, há, do verbo haver, muitas moradas na casa do Pai. Esse é o capítulo 3. Do capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? O que significa isso? Que você se você quer se aproximar dessa lei de amor, na sua pureza e na sua origem, que não é aqui no planeta Terra, você tem que estar pronto e disposto a grandes modificações dentro de você. Claro que não é de uma hora para outra, você tem todo o direito de fazer isso de acordo com o que é possível no seu momento de vida espiritual e também de vida física. Para isso que é importante nascer de novo. No meio espírita, então, surgiu pelos próprios espíritos desencarnados que nos sugeriram, então, olha, nós também reencarnamos. Não é só uma morte e renascimento físico que é importante para o crescimento espiritual. Também é morte e renascimento psicológicos. Havemos de nos melhorar a cada dia. A cada dia deixar de ser de um jeito mais primário para ser para um jeito mais aprimorado. Isso é que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O reino de Deus é onde nasce o amor, a lei do amor. E o capítulo 5, ele diz assim, bem-aventurados aflitos. Ótimo, você está afim de melhorar e crescer e passar pelo processo de crescimento, ou seja, de morte e renascimento psicológicos, aproveitando inclusive as reencarnações nos diversos sistemas e solares e planetas do universo. Legal, então prepare-se, porque quem está afim de melhorar vai ter que enfrentar aflições. O que são aflições? São castigos? São perseguições de Deus? Não. As aflições é simplesmente o incômodo de estar se contrariando, ou seja, fazer diferente do que está acostumado a fazer. Ou seja, quem não está acomodado vai ter que se incomodar em fazer algo diferente e por isso virão as aflições. É só uma colocação, não é uma ameaça e muito menos uma cobrança. Prepare-se então para o que vai vir. Já que você quer mudar, então lhe daremos as condições para isso. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6. Cristo Consolador. Então, como nós falamos aqui, eu não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do Pai, quem não nascer de novo não vai conseguir entender muito bem essa questão da lei do amor, então se preparem porque virão as aflições. E aí, é claro, não tinha que dizer, puxa, então nós vamos ter que se danar, né? Vai ser uma danação, vai ser uma tortura mental, física, eu vou ter que pastar. E algumas pessoas acabam até interpretando dessa maneira, que quanto mais eu me lesar, mais eu vou para o céu. Não é verdade isso, tá? Eu acho que a grande dica é, se chegou o momento de mudança, estuda a sua mudança. Se ele causa um desconforto, estuda o seu desconforto, para que isso não vire uma tortura, não vire uma doença, né? Porque tem pessoas que de alguma maneira entendem que quanto mais sofrer, mais vai se libertar de alguma coisa. Não, não é necessário. Sofrer o processo da transformação é inexorável. A dor é opcional. E se tiver com dor, estuda a sua dor para ela não virar revolta, porque se você se revolta, isso significa o quê? Que você estava indo na direção de Deus, se revoltou, está se afastando de Deus. Não. Estuda a sua dor para você continuar caminhando ou simplesmente para. Porque às vezes, como eu te falei, as omissões ou os exageros podem levar às insanidades. Então tem pessoas que querem evoluir tão rápido
que acabam tropeçando e caindo na própria língua, como a gente fala, né? Calma. Um dia de cada vez, nada é tão urgente que não possa ser calculado com calma para ser executado com segurança. Por isso, capítulo 6, Cristo o Consolador. E ele consola por quê? Tá? E é isso que nós vamos estar estudando hoje, neste programa. Por que Cristo consola, né? E por que a gente não fala que é Cristo o Conformador, né? Não é Cristo o Conformador. Cristo é o Consolador, não é nem Jesus o Conformador. Porque se ele viesse aqui nos conformar, ele diria assim, eu vim aqui cambada de humanos do planeta Terra. Vocês não têm jeito, viu? Vai se acostumando aí com um cheirinho de enxofre, com um calorzinho do inferno, porque vocês não vão... Não, isso é se conformar, é pegar a forma e não ter jeito para mudar. Não, consolar é o seguinte, pessoal, calma. Vocês estão passando por uma situação difícil, porque vocês desconhecem algumas coisas, mas veio Moisés aqui e deu umas dicas para vocês, agora o Jesus veio aqui e deu umas dicas para vocês, agora nós espíritos, eles se intitulam Espírito da Verdade, estamos vindo aqui para lembrar um monte de coisas para vocês e também para dizer outras coisas que a gente não pôde falar na época, porque vocês ainda eram muito crianças, e se a gente falasse coisas desse tipo, vocês iriam ficar assustados. Então, Cristo, o Consolador, veio exatamente nesse sentido, trazer a boa nova, que é o que significa a tradução da palavra evangelho. Qual é a boa notícia? Calma, que a vida não é só isso. A sua vida não é feita só de estômago, tá? Você não é um tubo digestivo rodeado de glândulas anexas, tá? Você não é uma coincidência biológica. Você é uma criatura de Deus que está indo na direção dele. Portanto, prepare-se para encontrá-lo. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e a gente volta para esmiuçar mais ainda o capítulo 6, Cristo Consolador. Até já.